como também os civis frequentam também, transitam com muita facilidade nos corredores militares. Então, para nós é uma grande satisfação estar recebendo um civil para estar nos trazendo conhecimento e compartilhando para que também nós possamos crescer, não chegar ao ponto do arquivo público do Estado do Pará, porque é toda uma estrutura, toda uma situação, mas pelo menos ter o mesmo olhar, o mesmo trato com a documentação pública que tem o arquivo público do Estado do Pará. Obrigado. Obrigado aí, Leonardo, nosso chefe do arquivo. Só confirmando, é o Bragança. Uma boa tarde aí, ó. E nossa saudação ao professor Leonardo Tori, o nosso estimado diretor do Arquivo Público do Pará. Muita honra se faz presente virtualmente, né, nesses tempos de pós-pandemia, em mais um debate conosco. Amanhã eu estarei lá com o senhor, nessa interação aí de um arquivo importante, que é o Arquivo Público do Pará, com o nosso arquivo, que inicia esse processo, né, ao longo apesar de termos 200 anos de existência, ou até mais, segundo os historiadores, agora nós estamos tratando dessas questões de identidade que perpassam também por salvaguardar nossos materiais, né, nossos documentos históricos, que podem ser trabalhados, né, nas pesquisas diversas, né, nas áreas humanas e etc., né, no campo acadêmico. Por isso que eu estou muito feliz aqui com a sua participação. O Tenente Bragança, que é o chefe do arquivo, só para relembrar, eu estou sempre explicando isso, nós temos aqui o Centro de Memória da Polícia Militar do Pará, o qual eu sou o chefe, com 3 subdivisões. Uma, Biblioteca Geral, onde tem um chefe, Capitão Batista, o Arquivo Geral, que o chefe é o primeiro-tenente Bragança, e o Museu, que é o primeiro-tenente Leonardo. Né? Na verdade, no cotidiano, né, no senso comum, todo mundo chama museu, mas é um centro que veio sendo trabalhado ao longo dos anos, e eu tive a oportunidade como cadete, ou seja, como aluno oficial, estar participando desse empreendimento, que à época era um sonho, lá em 2008, 2007, 2008, junto com o Coronel Charlet, que participou há pouco da outra palestra. Então, por isso que a gente é uma honra, né, ter a participação do senhor e de outros professores aqui trabalhando conosco. E a ideia é justamente mostrar que a Polícia Militar, dentro do que da discussão democrática, ela é o patrimônio do povo paraense. Ela não está afastada. Nós temos família, nós estamos interagindo com as pessoas, nós temos história também. Por isso que a sua palestra vai ser de grande relevância. Professor Leonardo, eu vou fazer a leitura do seu currículo de praxe aqui, né, da nossa apresentação, e aí o senhor tem 40 minutos ou 1 hora para apresentar, e depois a gente vai abrir para as perguntas, tá bom? O professor Leonardo da Silva Tori, ele é bacharel e licenciado pleno em História pela UFPA, tem especialização em Patrimônio Histórico e Cultural do Estado do Pará e Saberes Africanos e Afro-Brasileiros na Amazônia, também pela UFPA, é mestre em História Social da Amazônia pelo programa da UFPA e faz o doutorado dele agora também pelo mesmo programa. Atualmente, ele está ligado aqui a Secult, né, e técnico em gestão cultural, e atualmente ele está como diretor do Arquivo Público do Estado do Pará, desde 2016. Então, a gente obviamente, que as suas temáticas elas vão estar interligadas à questão da arqueologia, do arquivo, de documentos históricos, patrimônio histórico-cultural, ensino de história, etc. Então, professor Leonardo, com muita honra, a gente lhe recebe. Passamos a palavra para a sua apresentação, para a sua aula. Muito obrigado. Obrigado, Major. Primeiro, eu queria agradecer o convite do Centro de Memória. É uma parte fundamental, enfim, quando a gente chega no patamar como o de vocês, significa realmente que a instituição ela está comprometida, né, com a preservação do patrimônio, seja o patrimônio histórico móveis, seja parte da biblioteca, seja parte do arquivo. Então, isso é muito bom, né, saber da existência do Centro de Memória, e que não é algo que está só no papel, é algo que realmente está funcionando, é algo que está fora da questão legal, enfim,
Só o fato de se fazer um evento como esse significa que a instituição realmente ela é funcional, né? E é algo que realmente vem a integrar, né? Que vem a colaborar com essas discussões. Então, queria agradecer. Primeiro, a minha primeira fala, com certeza, de agradecimentos. E também agradecer o seu aceite no nosso evento de amanhã. Já fica o convite para todo mundo, tá? Só que o evento daqui do Arquivo é presencial. Vamos ter duas mesas redondas, uma pela manhã e outra pela tarde, tá? Então, vai ser aqui mesmo no Arquivo, na Campus Sales com 13 de maio, amanhã a partir das 9 horas, tá? Então, são duas discussões fundamentais para quem trabalha com arquivo, que é justamente trabalhar com as invisibilidades, os silenciamentos, que, enfim, alguns grupos sociais são, enfim, não são privilegiados assim como outros dentro dos estudos históricos, tá? Então, são duas mesas que vão acontecer amanhã, então todo mundo já aproveita e convido todo mundo para participar, tá? Bem, a minha fala aqui é mais pautar, né, a importância dessa documentação para o campo do patrimônio histórico, tá? Mas eu vou além disso, né? Eu não vou perpassar só numa questão. Minha fala também vai ser para chamar a atenção do que a gente chama de gestão documental, tá? Por quê? Essa documentação que é considerada histórica, né, que é considerada como patrimônio histórico documental, ela já foi administrativa um dia, né? Então, a minha fala também é nesse sentido de chamar a atenção do que a gente está fazendo com a documentação administrativa hoje, agora, né? Essa documentação administrativa hoje, agora, ela vai tornar-se histórica, ela vai se tornar-se que a gente chama de documentação permanente. E o que a gente está fazendo com essa documentação? Será que a gente está tratando de forma ideal? A gente tem enfim, a gente como sociedade, né, nós temos um valor de uso muito imediatista. É o aqui e o agora. A partir do momento que essa documentação ela perde o valor administrativo, é muito comum as repartições públicas jogarem, abandonarem, eliminarem essa documentação sem critério nenhum, porque ela perdeu o seu uso, né? E aí a gente vai ver, eu vou mostrar para vocês, que a documentação, né, administrativa, pública, ela tem dois valores, o valor primário e o valor secundário. O valor primário é o valor administrativo, e o valor secundário é o valor histórico, né? Então, é muito comum as repartições públicas, até o poder público, entender que o valor secundário ele não tem importância, ou ele não deveria merecer tanta importância assim, porque o valor administrativo acabou, né? E aí a minha fala vai ser muito nesse sentido, vou bater muito nessa tecla, né, do que a gente também está fazendo com a documentação de agora. Que tipo de tratamento a gente está dando para essa documentação que tem um valor administrativo, mas ela vai ganhar um valor histórico, ela vai ganhar um valor permanente assim que esgotar os prazos administrativos, né? Então, toda a documentação que tem aqui no arquivo público, ela já foi administrativa, ela já foi um simples ofício, ela já foi um simples relatório, ela já foi um simples memorando, e hoje ela tem esse status de ser patrimônio documental histórico, enfim, mas ela só chegou até o arquivo porque alguém teve essa preocupação, né, de guardar essa documentação, de preservar essa documentação e de ultrapassar essa visão imediatista do uso dos documentos, né? Quando a gente fala patrimônio, essa visão imediatista ela perde valor. Quando eu falo patrimônio histórico, é algo que perpassa os tempos, é algo que perpassa os anos e os séculos, né? Então, é algo que não se esgota, na verdade, tá? Como eu estou com problema de internet aqui no meu prédio, que amanheceu sem internet, então eu vou pedindo para passarem tá, os slides, porque eu não estou com, enfim, eu estou com celular, inclusive, enfim, não tem como eu fazer todo esse mecanismo pelo celular, tá? Então, a todo momento eu vou pedir para passar, tá? Só para fins de esclarecimento. Pode passar. Bem, eu quero iniciar a minha fala aqui com essa frase, né, com essa citação do Vaz e Araújo, né? Ele sintetiza muito bem qual é o valor do arquivo, né? Então ele coloca nessa simples citação
todos os valores agregados do arquivo, né, de arquivo permanente. Ele coloca o seguinte, que o arquivo é uma unidade de informação conectada com a sociedade, o qual pertence e compõe cada vez mais um sistema complexo e interconectado. Por ser uma unidade de informação conectada, integrada à comunidade que o cerca, é extremamente necessário ao campo compreender e até mesmo criar metodologias que possam atender cada usuário dentro de cada especificidade dentro das especificidades de cada um. Tá? Então, o que ele deixa claro é que o arquivo ele não é separado da sociedade. Né? Então, o que deixa, né, o que torna o arquivo vivo, né, em outras palavras, é o usuário. É as pessoas que entram no arquivo, consultam os documentos, utilizam os documentos, e aí nós temos variados tipos, de variadas formas de se apropriar do patrimônio histórico. Né? O mais comum, claro, é o pesquisador, mas, além disso, nós podemos também chegar em públicos que muitas vezes a literatura clássica não permite, né? Por exemplo, adolescentes, crianças, enfim, moradores, colaboradores daqui, por exemplo, do bairro da Campina, onde o arquivo está, trabalhadores, e isso, o arquivo, né? O gestor, né, que está na frente, ele tem que sempre estar em mente isso, que o arquivo ele tem um potencial enorme para se chegar em variados públicos, né? Enfim, como a própria citação está bem clara, né? Não tem, é inviável a gente pensar no arquivo fechado, no arquivo onde não há acesso, né? A própria palavra arquivo é justamente essa disponibilidade da informação, ela já carrega em si, né, essa responsabilidade de preservar e disponibilizar todas essas informações. E quando a gente fala de arquivo público, essa responsabilidade aumenta ainda mais, porque toda essa documentação ela é pública e todo cidadão tem direito a olhar, né, a pegar nessa documentação. Então, isso até está na própria Constituição brasileira, né? Todo cidadão tem direito às informações contidas nos documentos públicos. Então, arquivos fechados, arquivos onde não tem acesso, não tem, é algo que não é compatível com a própria natureza do arquivo. Tá? Então, como a própria citação fala, ele tem que estar conectado com a sociedade em todos os sentidos. Tá? Pode passar. Pois bem, as funções básicas, né, do arquivo, de qualquer arquivo, são essas: receber, recolher, identificar, organizar, processar, classificar, avaliar, instalar, descrever, disponibilizar e conservar a massa documental. Mas eu quero chamar a atenção que essas funções vão além, tá? Essas são as funções clássicas, né, de todo arquivo público ou de todo arquivo, né? Mas a gente pode pensar em funções além dessas, né? Que é justamente perpassa o conceito do patrimônio histórico documental. Pode passar. Que eu coloquei aqui como funções arquivísticas complementares, né? Que justamente a gente se insere dentro da discussão de patrimônio histórico, né? Então, a documentação de arquivo, a documentação histórica, ela também permite ao cidadão, por exemplo, reconhecer sua identidade, conhecer a sua herança cultural, preservar o patrimônio histórico, acessar conhecimentos de forma lúdica, tá? Então, o arquivo ele possibilita isso, a sua documentação possibilita isso. E aí a gente, enfim, cai em algumas discussões, né? Por exemplo, as discussões sobre memória, sobre identidade, sobre história, tá? Então, lá nas aulas de história do sexto ano, o professor sempre enfim, costuma dizer, né, que sem as fontes históricas não tem história. E é verdade, né? Então, a história não é algo, enfim, onde o uso da imaginação ela é ilimitada, pelo contrário, né? Então, os historiadores trabalham de acordo com a disponibilidade dos documentos. Então, eu não posso inventar as coisas, eu não tenho esse poder para isso, né? Então, e a disponibilização dessa documentação ela é fundamental para a produção do conhecimento, né? É por isso que o arquivo ele não pode ser fechado, ele tem que ser um local onde seja propiciada essa produção do conhecimento, essa produção do conhecimento técnico, científico, mas, ao mesmo tempo, é o local onde é muito fácil, né? Existe essa facilidade das pessoas se identificarem muito com a documentação, né?
é algo que, na verdade, o passado ele sempre traz essas marcas, né, da curiosidade para o cidadão comum, de saber como era em outros tempos, né? Então, às vezes, o que falta realmente para os gestores que trabalham aqui é se utilizar disso, né? É se utilizar desse fator da curiosidade das pessoas para despertar, né? Para despertar o interesse pelos documentos, tá? Então, a questão do arquivo público, da presença de um arquivo, não é só por questões de preservar o patrimônio histórico, mas também, né, de ajudar a produção desse conhecimento técnico-científico e também, de certa forma, colaborar, né, para essa formação ou essa compreensão da nossa identidade, né, que é tão fundamental também sabermos de onde viemos, como foi se formada essa identidade, né, como foi formada essa cultura, né? Então, tudo isso, essas respostas você consegue através dos documentos de arquivos. Pode passar. Quem é que utiliza, né, os arquivos? Quem é o público que frequenta os arquivos? E aí a gente vai ver que são 3 tipos de públicos, né? Nós temos o uso acadêmico, né, que é o público mais comum do arquivo, que, por exemplo, são os pesquisadores, que vão lá nos documentos atrás das monografias, das teses, para fazer as suas dissertações, mas também nós temos um uso prático, né, que é o próprio governo, o próprio órgão acumulador. No caso do arquivo público, é o próprio Estado, né? Então, o que eu chamei aqui de uso prático, né? O objeto é o operativo e o sujeito é o técnico. Por exemplo, aí no caso do arquivo da Polícia Militar, o uso prático é a própria instituição, né? Que de vez em quando vai precisar, olha, ver o tempo de serviço desse, enfim, para fins de aposentadorias, enfim, desse servidor, ver pesquisa algo sobre a vida dele, tá? Então, todas as respostas você vai encontrar no arquivo, tá? Então, não é uma pesquisa histórica, né? É algo para um fim administrativo. E o outro uso, né, que é o terceiro uso, que eu chamei de uso popular, é o objeto é o cultural ou lúdico e o sujeito é o cidadão comum, tá? Que o maior desafio dos arquivos é justamente chegar no cidadão comum, fazer com que esse cidadão comum sinta interesse em entrar no arquivo, né? Sinta interesse em conhecer o arquivo, tá? E para isso é aí que entra a que a gente chama de ação de educação patrimonial, né? A forma como essa sociedade vai acessar o arquivo, vai conhecer o arquivo, né? E aí nós temos uma série de atividades, de ações que podem ser feitas justamente para despertar nas pessoas o sentimento de pertencimento. Se todo patrimônio histórico ele precisa desse sentimento de pertencimento. Sem ele, a sociedade não liga. Sem ele, a sociedade, não, enfim, não procura conhecer o patrimônio histórico, né? Então, é importante criar esse vínculo, né, de pertencimento das pessoas com o patrimônio e com os documentos não é diferente, né? Então, você precisa chegar nessas pessoas, né? E aí você tem variadas formas para se chegar, para fazer com que as pessoas conheçam esse local, tá? Pode passar. Tá. Aqui, né, nós temos toda a documentação histórica, né, ela tem variados usos, né? Então, como eu falei, são variados públicos e variados usos, tá? E aí nós temos uma relação muito, é uma primeira relação, na verdade, que é entre arquivo e governo, tá? Lembrando que, no caso do Arquivo Público do Estado, a massa que está aqui, documental, ela foi a massa documental produzida e recebida pelo governo do Estado, né, pelas várias repartições públicas. No caso aí da Polícia Militar, o arquivo guarda a documentação acumulada da instituição. Tá? Então, a primeira relação que a gente faz do arquivo é do arquivo com a própria instituição acumuladora. Né? Então, por que é importante, né, guardar essa documentação? Porque o arquivo, o documento, eles provam a ação. Tá? Enfim, toda ação ela é autodocumentada. Então, qualquer enfim, gasto, qualquer coisa que entre, qualquer coisa que for comprar, qualquer coisa que se desloque, tá? Tudo é muito bem anotado, né? Tudo é muito bem registrado.
e o arquivo é o local onde todas essas ações autodocumentadas estão. Por isso, a preservação deles é fundamental para essas instituições. Tá? Então, o arquivo garante, né, que as tomadas das decisões e a recuperação da informação ela seja garantida. Tá? E uma segunda relação que a gente faz é com os arquivos com a pesquisa histórica. Então, o arquivo permanente, que é o arquivo histórico, tem uma ligação muito profunda, né, e muito direta com a produção de conhecimento. Então, as pessoas que usam essa documentação histórica, na sua grande maioria, são as pessoas que estão fazendo essas pesquisas históricas. Então, esses documentos servem, né, justamente para adiantar. Tá? Outra relação que eu faço é entre arquivo e patrimônio histórico. Tá? Lembrando que daqui a pouco eu vou mostrar o conceito de patrimônio, né? Justamente algo que os arquivos guardam, né? Algo que é fundamental para qualquer sociedade, que é a questão da memória, tá? E por ser o guardião da memória, né? Eles têm essa capacidade de ressaltar ou silenciar algumas memórias, né? Claro que não é ele o arquivo, mas são as pessoas que estão controlando essas informações, tá? Então, é bem comum a gente notar, né, ao longo da história, que algumas memórias elas são silenciadas, horas elas são ressaltadas, né, enfim, e isso perpassa muito com a questão do acesso, né, que as pessoas têm aos documentos. E cada vez mais, né, a sociedade ela procura, né, essas informações. Cada vez mais o poder da informação ele é determinante, né? Então, instituições que guardam esse tipo de informação, eles são ponto-chave dentro da administração e dentro de um país, ou dentro de um estado, dentro de uma cidade. Tá? E a última relação que eu faço é entre arquivo e cidadania. A documentação do arquivo ela não pode ser fechada, ela não pode ser restrita. Né? Pelo contrário, as pessoas têm que ter acesso a essa documentação. E isso é um braço forte da cidadania. As pessoas têm que ter acesso a toda essa enfim, toda essa produção documental que se formou, tá? E as pessoas precisam dessa documentação também, tá? Então, vamos por exemplo, aqui no arquivo a gente tem uma documentação grande de imigrantes, então várias pessoas vêm aqui para achar documentos dos seus antepassados para tirar dupla cidadania, por exemplo, tá? Então, é uma questão de cidadania atrelada a essa disponibilidade dos documentos. Pode passar. Pois bem, trabalhando melhor, né, essa relação entre arquivo e sociedade. Todo arquivo, todo documento de arquivo, ou melhor, ele é criado para satisfazer uma atividade administrativa, tá? Que eu chamei lá no início da minha fala de valor primário. Mas esse valor primário, com o tempo, ele vai se transformar, ele vai ganhar, na verdade, um valor secundário, que é o valor cultural e o valor histórico, tá? Então, ele só ganha esse valor secundário quando o valor primário se esgotar, quando o valor administrativo se esgotar, tá? Então, essa relação, né, de arquivo e sociedade, ela vai se dar justamente no segundo valor, no valor secundário. No valor primário, a relação do arquivo é com a instituição acumuladora produtora, tá? Mas a partir do momento que ele ganhou o valor secundário, que é o valor histórico, o valor de testemunho, de patrimônio, ele já vai ganhar, ele vai ter uma relação direta com a sociedade, porque a partir desse momento, a sociedade ela vai ter acesso a essa documentação, tá? No primeiro valor, no valor primário, é um acesso restrito, né? Então, só servidores têm acesso a essas informações, com exceção de alguns documentos. Mas a partir do momento que ele ganhar um valor secundário, com valor histórico, vamos dizer, essa sociedade tem direito, né, pela Constituição, eu vou trazer algumas legislações, essa sociedade tem direito a ver essas informações, tá? Então, com o valor secundário, essa cidadania, ela é ampliada, né? Esse acesso é ampliado, ok? Pode passar. Então, uma primeira fase de qualquer documento de arquivo é justamente essa, né? Eles são partes importantes para o processo decisório, administrativo e jurídico, que a gente chama de valor primário. Mas, com o tempo, alguns documentos vão ganhar um valor secundário e vão integrar o que a gente chama de patrimônio histórico, tá? Pode passar. E aí, quando ele ganhar esse valor histórico, né, esse valor secundário,
E aí a gente tem esses dois braços, né? Que são, eles são, enfim, separados e imbricados ao mesmo tempo, né? Nós temos uma interpretação, né, de que esses documentos que já fazem parte de um patrimônio histórico, eles carregam uma herança cultural, porque eles trazem informações, né, da nossa formação enquanto sociedade, enquanto povo, enquanto grupo, tá? Então, os documentos têm essa capacidade de compreender, né, a formação da nossa sociedade e, ao mesmo tempo, eles são testemunhos sociais, né? Então, que a gente chama de valor de reconstituição. Com os documentos, a gente consegue compreender o comportamento de outros tempos, a gente consegue compreender o processo, né, de urbanização das cidades, dos bairros, a ocupação, né, enfim, as mentalidades. Então, é através desse valor secundário que a gente consegue entender como é que viviam, né, seres humanos em outros tempos. Então, isso é chamado de testemunho social. Pode passar. E aí a gente tem, enfim, além do braço, né, do patrimônio histórico, a gente também tem o braço da cidadania, né? Então, que está muito atrelado, né, à memória das pessoas e ao valor de identidade das pessoas, né? Então, lembrando que essa memória ela é sempre construída, né? Assim como a identidade também. E ela perpassa muito essa questão da construção da memória do tempo que, enfim, ela está sendo construída, né? Então, e os documentos, eles só servem para embasar, né, para cristalizar melhor essa memória, mas ela está sempre em construção, assim como a identidade. Então, o que vai dar corpo a essa memória, o que vai dar corpo a essa identidade, são os documentos históricos. É eles que vão legitimar, na verdade, essa memória e essa identidade. Pode passar. Então, organizar, né, conservar adequadamente os arquivos históricos adquire toda a sua dimensão cidadã, se assumirmos que eles colaboraram para a ascensão dos valores do patrimônio histórico, da memória, da identidade e conhecimento que se associam às finalidades do moderno conceito de cultura, tá? Quando ele fala esse moderno conceito de cultura, é partir do pressuposto de que a cultura ela não é estática, ela é dinâmica, né? Ela está sempre recriando, reformulando, se refazendo, e a questão da memória também perpassa por isso, né? As memórias, elas sempre vão estar sendo reconfiguradas a todo momento, e os documentos, né, os arquivos históricos servem justamente para dar suporte a essa reconfiguração das memórias aí, tá? Pode passar. Bem, aqui nós temos, né, enfim, o ponto de encontro, né, entre o arquivo, na verdade, é o ponto de encontro desses cidadãos comuns, né, dessa sociedade de forma geral, com a questão do acesso, né, com a questão da memória. Então, é importante, né, esse que a gente chama sempre de direito à memória, né. Então, os arquivos eles não podem ser fechados justamente porque as pessoas precisam, né, acessar essas memórias, né? Algumas memórias são dolorosas, mas mesmo assim o arquivo ele não pode criar regras de restrição, né? Então nós temos vários períodos históricos que foram traumáticos e que as pessoas precisam acessar essas informações, né? Justamente para fins de cidadania, para fins de reconhecimento, e é dever do poder público, na verdade, dar acessibilidade para essa documentação, né? Justamente para garantir esse direito à memória. Pode passar. O arquivo permanente, sendo o repositório do patrimônio histórico de uma comunidade, é o principal testemunho da história local, tá? Dependendo do período histórico, né, o arquivo público ou o arquivo permanente, ele acaba sendo o único realmente local onde se guarda esses testemunhos locais. Por exemplo, período colonial, né? Então você não vai encontrar outras fontes, né, a não ser os documentos históricos. É diferente do você estudar algo do tempo presente, que aí você ainda tem uma história oral, por exemplo, muito forte. Mas dependendo do período histórico, o único local que vai ter, né, esse valor de testemunho é o próprio arquivo, né, histórico. Pode passar. A memória, a memória de uma sociedade é a soma de todo o saber, né? Fazer, sentir, pensar, experimentar, lembrar de uma sociedade envolvendo também seus objetos, registros, produtos concretos, tá? Então,
A memória, né, o próprio conceito está falando, ela envolve muitos saberes, né? Ela envolve muitos sentimentos, é, algo assim como a cultura, né? Algo muito dinâmico. Ela está sempre se reconfigurando, se refazendo, se reprogramando, né? Ela nunca é estática. E esses registros documentais, eles servem justamente para cristalizar, né? Consolidar essa memória. E às vezes, e até, enfim, muitas vezes esses documentos servem também para se reconfigurar, né? A própria memória que estava sendo produzida, repensar essa memória que estava sendo produzida, né? Então, essa documentação ela vai dar literalmente a cara dessa memória, né? Do que se quer como memória, né? Então, a preservação desses documentos ajudam, né? Nessa reconfiguração do que a gente chama de memória. Pode passar. Pode passar, acho que essa que eu acabei de citar. Isso. Pois bem, aí tem um conceito bem claro, né, do que é um bem cultural, né, são processos criadores de produtos criados, móveis e imóveis que evidenciam as características distintivas de uma determinada sociedade, comunidade, região ou país. Bem, esse conceito é um conceito bem claro, né, bem abrangente do bem cultural. Então, só pelo conceito a gente consegue muito bem enquadrar, né, a documentação histórica como bem cultural, né, justamente porque a documentação histórica ela consegue evidenciar essas características, né, distinta de uma determinada sociedade, de determinado grupo, de determinada comunidade, região ou país, né. Então, pela documentação você consegue afirmar, né, que aquela sociedade, aquela região, aquele país tem uma história particular, tem uma história peculiar, né? Então a documentação ela consegue embasar, né, a importância daquela comunidade, a importância daquela região, daquele país, justamente porque ela tem a capacidade de agregar, né, informações que evidenciam, né, essas particularidades desse microcosmo, né? Um local, uma cidade, um bairro, um grupo. Pode passar. Patrimônio cultural é o conjunto de bens culturais imateriais e dos materiais ainda em andamento, em produção ou de uso imediato. Tá? Então, é um conceito também muito abrangente em que os documentos históricos também conseguem entrar, né? Conseguem se enquadrar como patrimônio cultural. Pode passar. Patrimônio histórico, né, o conjunto de bens culturais materiais, artefatos que findam enquanto uso são preservados como testemunho social. Tá? Então, por que enfim, é impensável, né, queimar essa documentação histórica? Porque eu estaria queimando o testemunho social, né? Estaria queimando a possibilidade do testemunho social. E essa é um dos principais usos da documentação que está dentro do que a gente chama de arquivo permanente ou arquivo histórico. É ele ter essa capacidade de testemunha social. Ele não é imparcial, tá? Nenhum documento é imparcial, mas ele consegue, mesmo com essa parcialidade, ele consegue dar essa visão, né, de uma determinada época, de um determinado grupo social, de um determinado comportamento, que é uma característica muito inerente nele. Pode passar. O patrimônio. Tá, aqui, né, a partir desse slide aqui, eu já vou começar a trabalhar com vocês a parte mais legal, né? O que a nossa legislação federal e estadual fala sobre patrimônio documental, que é o que nos interessa, né? E a primeira legislação que eu quero trazer é a nossa própria Constituição, né? A Constituição de 88, ali o artigo 216, que coloca justamente a responsabilidade, né, dessa proteção dos documentos para o poder público. Tá? Então, enfim, a própria Constituição ela deixa muito bem claro, né, os fins, para que servem esses documentos, para que eles vão servir esses documentos. Né? E uma das coisas que a própria Constituição fala que era para a produção do conhecimento. Né? Então, esses documentos servem para isso, além também eles se enquadram como patrimônio histórico, né? Então, por isso, devem ser preservados. Né? Então, se você pegar, eu acho que é a continuação, né, desse artigo 216, ele vai enumerando, né, os tipos de patrimônio históricos e ele coloca muito bem claro que a documentação produzida, né, pelo poder público, ela também é considerada como patrimônio histórico.
Então, aí coloca muito bem claro essa responsabilidade, né, da administração pública, do poder público, em franquear, gerir e preservar essa documentação aí. Tá? Pode passar. Bem, nós, né, que trabalhamos em arquivos, nós temos uma lei federal, né, que é chamada de Lei Nacional de Arquivos, que é a 8.159 de 91, né, e ela também coloca que é dever do poder público, né, essa gestão documental, é dever do poder público essa proteção e essa disponibilização, tá? E uma das coisas que eu quero chamar muita atenção, né, na minha fala é esse valor, é esse conceito de gestão de documentos, tá? Pelo conceito, né, conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação, arquivamento em fase corrente, intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Ela pode parecer algo muito distante para quem trabalha com arquivo histórico, mas ela não é, tá? Gestão documental é a preocupação ou é o controle absoluto da documentação desde o momento que ele é criado até o momento que ele é feito o arquivamento final, tá? O que é a gestão documental? É essa racionalização do fluxo. Por que isso é importante para o patrimônio? Porque se houver essa racionalização do fluxo, se houver essa obedecer, né, os prazos de cada uso dos documentos, esse patrimônio documental ele vai ser protegido, ele vai ser garantido. Tá? O que acontece hoje em dia? A maioria das administrações públicas não existe gestão. Nós temos arquivos abarrotados de documentos, jogados, acumulados, descontrolados. Por que isso aconteceu? Porque não houve gestão. Gestão garante que não ocorra acumulações desnecessárias, né? A gestão documental ela garante que esse fluxo ele seja contínuo, ou seja, não haja acumulação. Tá? Se esse fluxo ele é contínuo, não tem acumulação, quando chegar no arquivamento final, esse documento que já vai ganhar um valor histórico, ele vai ser protegido. Quando não há gestão, nós temos uma massa documental gigantesca, descontrolada, jogada. E aí, sem esse arcabouço da gestão documental, a gente pode dizer que essa massa documental que está jogada, que ninguém tem controle, que muitos daqueles documentos são importantes para a história, eles vão ser perdidos, porque dificilmente alguém ou uma instituição vai pegar essa documentação, vai tratar de forma séria, racionalizada. A maioria das instituições deixam estragar, deixam jogadas, e aí vai entrar a questão do tempo, vai entrar a questão do descaso, dos insetos, da chuva, da umidade, do incêndio, enfim, do alagamento, tá? Então, a palavra-chave para se preservar patrimônio histórico é a gestão documental, tá? Então, a gente não pode se preocupar só quando o documento ganhar o valor histórico. Pelo contrário, a nossa preocupação, enquanto preservador, né, enquanto pessoa que está ali dentro do patrimônio histórico documental, é também se preocupar com a documentação que está nascendo, que está sendo criada recentemente, porque essa documentação ela vai se tornar histórica, mas se não houver gestão, esse fluxo vai ser interrompido e vai ter um momento que vai ser acumulado, né, e ninguém vai dar controle, todo mundo vai perder esse controle, e aí esse patrimônio vai começar a ser perdido e até mesmo vai desaparecer, tá? Vai correr o risco de desaparecer. Pode passar. Aqui ainda na Lei 8.159, né, ele ressalta bem, mais uma vez, a Constituição já tinha dito, que é dever do poder público nessa gestão documental, proteção especial da documentação de arquivos, justamente porque essa documentação ela vai servir de apoio para a administração, para a cultura e para o desenvolvimento científico, tá? Assim como prova de elementos de prova e informação. E aí ele coloca no artigo 2 o conceito de arquivo, né, que serve, enfim, uma das coisas que esse conceito deixa bem claro, que é uma acumulação natural, tá? Então, toda pessoa física, jurídica ou pública, ela vai acumular documentos, né? E é importante a gente racionalizar esse acúmulo, não pode perder o controle, porque se perde o controle, boa parte dessa documentação, ou quase toda essa documentação, ela vai ser perdida ao longo do tempo, porque as pessoas vão perder o interesse em arrumar, em organizar essa documentação, porque, enfim, como eu falei, o documento ele passa, né, por vários valores, valor primário e secundário. Assim, quando perde o valor primário, o valor administrativo, as pessoas parecem que
se desleixam, né? Deixam as coisas perderem o controle mesmo ali da documentação, ela começa a se acumular e ninguém consegue dar um jeito nessa documentação acumulada, porque isso demanda tempo, dinheiro, pessoal, tá? E às vezes sai muito caro, inclusive, tá? Então, o ideal é que a gente pense tudo isso antes, né, da produção do documento, que a gente chama de gestão documental. Não deixar para pensar quando o problema já virou um Monte Everest de documentos, tá? Pode passar. Aqui ela só ressalta, tá, que cada estado, o Distrito Federal, os municípios criam, né, os seus critérios de organização dos arquivos, tá? Então, a própria Lei 8.159, ela deixa muito claro que os estados têm essa liberdade. Infelizmente, aqui no estado, a gente não tem legislações que normatizam tudo isso, tá? Vou mostrar algumas legislações que a gente tem, mas nenhuma deixa muito claro o que é isso, né? O que é o patrimônio histórico documental, e o que se pode fazer, né? Não, existem punições, mas essas punições não são cumpridas, por exemplo. Pode passar. Aqui é uma resolução do Conselho Nacional de Arquivos, né, que fala mais uma vez, ressalta mais uma vez o que a Constituição já tinha dito anteriormente, que é dever do poder público, toda essa proteção, essa franquia, essa disponibilização, tá, dessa documentação produzida, e que é o próprio poder público que tem que garantir tudo isso, tá? A proteção, o arquivamento e a disponibilização, tá? Pode passar. Bem, aqui eu coloquei como desafios da administração pública, tá? Mas aí a gente pode até trocar esse título, né? Que é por que a gente tem que tomar cuidado com documentação de arquivo? E isso vai repercutir também no que a gente entende de patrimônio histórico, tá? Vou mostrar alguma série de legislações a partir de agora que punem, né? Que tem algo muito sério, que é a eliminação sem critério nenhum, tá? As pessoas simplesmente jogam fora, queimam, incineram, trituram documentos sem passar por uma avaliação séria, né? E a própria Lei 8.159 determina isso, né, que ficará sujeito à responsabilidade penal, civil e administrativa na forma da legislação em vigor aquele que desconfigurar ou destruir documentos de valor permanente ou considerado como de interesse público e social. Tá? Então, infelizmente, né, a gente não tem um arquivo público, a gente não tem o poder de fiscalizar, né, que seria o ideal. Mas mas existem outros mecanismos, por exemplo, o Ministério Público, né? Ele pode ser acionado justamente para colocar a responsabilidade de quem infringir tudo isso. Okay? Pode passar. Outra legislação, né, que é a Lei Federal 9.605, de 12 de fevereiro de 98, que fala justamente sobre punições, né? Essa legislação ela fala sobre atividades lesivas ao meio ambiente. Então, ela coloca destruir, inutilizar ou deteriorar, crime, né, no caso, bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, mas aí eu quero pegar o segundo. Destruir, inutilizar e deteriorar arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalações científicas ou similares protegidas por lei, ato administrativo ou decisão judicial, tá? Então, essa própria lei também protege, né, essa documentação de arquivo. Pode passar. A última legislação que eu quero trazer para vocês é o próprio Código Penal. Tá? O próprio Código Penal determina, né, no seu artigo 305, destruir, suprimir ou ocultar em benefício próprio de outrem, em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro de que não podia dispor. Tá? Então, nós temos uma série de legislações que protegem essa documentação. A nossa própria Constituição protege essa documentação. Tá? E aí a gente vai discutir algumas coisas bem atuais. Né? Pode passar. A primeira coisa que eu quero discutir com vocês é sobre a digitalização, tá? Então, algumas pessoas têm um pensamento de que se digitalizando eu posso jogar fora o original, tá? Na verdade, não é bem assim, tá? O Decreto Federal 10.278 de 2020, ele fala o seguinte, que você digitaliza a documentação, mas o desvalor histórico ou permanente não podem ser eliminados, eles têm que ser preservados, tá? Então, a própria legislação garante que, mesmo sendo digitalizada, essa documentação de valor permanente ou histórico, ela tem que ser garantida. Ela não pode ser eliminada, tá? Pode passar?
A outra legislação federal que eu quero chamar a atenção é a Lei 12.527, é mais conhecida como Lei de Acesso à Informação, tá? Então, essa lei, ela garante que o cidadão comum possa acessar essa documentação, mesmo com valor administrativo, não é toda a documentação. Aonde que essa lei, né, ela tem ligação direta com o patrimônio histórico? Essa lei, a 12.527, ela força as instituições públicas a organizarem seus arquivos, tá? Porque, assim, quando o cidadão aciona o órgão público de acordo com a lei, né, 12.527, o órgão ele tem 20 dias úteis para dar uma resposta para o cidadão. E essa resposta não pode ser vaga enfim, se ela for negativa, tem que saber justificar ela, porque senão corre-se o risco de o gestor público ser processado, preso, porque ele está negando a informação. Isso força as instituições públicas a organizarem seus arquivos, porque ninguém quer ser punido, né? Ninguém quer ser colocado, enquadrado rigorosamente na lei, né? Então, as instituições procuram organizar seus arquivos justamente para não infringir essa legislação aqui, a 12.527. E isso, obviamente, vai ter repercussão no patrimônio histórico. Então, quando você organiza o arquivo, mesmo sendo de valor administrativo, necessariamente, indiretamente, você também está protegendo o patrimônio histórico, porque essa documentação administrativa, ela vai se tornar histórica. Então, se ela está bem protegida administrativamente durante a fase administrativa, isso vai ter repercussão na hora que ela ganhar o valor histórico também. Tá? Pode passar? Aqui eu quero entrar já na parte do Estado, tá? Nós temos vários decretos estaduais, esse é o 1359, ele regulamenta a Lei de Acesso à Informação a nível do Estado, tá? E aí ele coloca muito bem claro, né, que as responsabilidades da administração pública do Estado sobre a franquia desses documentos, e ele coloca algo muito, muito bom, na verdade, né? Que ele disciplina, na verdade, essa política de gestão de documentos a nível estadual, né? Então, ele coloca que a única forma de se fazer gestão documental é através do plano de classificação e da tabela de temporalidade. Então, ele acaba com aquele hábito de eliminar documentos sem tabela. Então, pelo próprio decreto, né? E isso torna-se obrigatório, que se a instituição quer eliminar documento, tem que fazer uma tabela e passar pelo arquivo público, tá? Então, é algo que torna a função do arquivo público determinante nesse sentido, tá? Porque o que faltava antes era justamente uma normativa, né? Algo que dissesse que o órgão que vai gerir, né, todas essas informações é o arquivo público, tá? Então, o decreto consegue responder isso. Pode passar? E aí nós temos uma lei estadual, né, a Lei 8.527, que trata sobre a eliminação de documentos, tá? Então, ela ressalta muito do que a Lei Federal 8.159 já tinha dito, né, sobre não pode eliminar documentos sem tabela, não pode eliminar documentos sem passar pelo arquivo público, tem que respeitar os prazos, tem que se fazer um plano de classificação, tá? Então, ele coloca muito bem claro esses critérios de eliminação. Então, com a tabela, né, que está proposta pela legislação, a gente pode dizer que o patrimônio documental ele é protegido, porque a própria tabela ele ressalta quais os documentos que não podem ser eliminados, têm que ser preservados para sempre, tá? Que a gente chama de guarda permanente, que é o conceito do patrimônio histórico dentro da tabela. Tá? Então, toda documentação que é guarda permanente, instantaneamente já liga como patrimônio histórico. Então, vamos dizer, o instrumento normativo do patrimônio histórico para a esfera administrativa pública é a tabela de temporalidade. É ela que determina o que é e o que não é, o que vai ser patrimônio histórico ou não. Tá? Pode passar? Aqui nós temos um conceito bem claro na própria lei do que é gestão documental, ela só ressalta o que as outras já tinham dito anteriormente. Pode passar? Os documentos de guarda permanente não podem ser eliminados, tá? Após a microfilmagem, digitalização ou qualquer outra forma de reprodução. Está bem claro isso também na própria lei estadual, só está ressaltando, apesar do decreto ser de 2020, o próprio decreto ele está em consonância com esse artigo aí da lei ordinária do Estado, tá? Que é de 2017. Pode passar. Esse decreto 2.176 de 2018 é a regulamentação do processo administrativo eletrônico no Estado. E o próprio decreto que regulamenta o PAI, né, o processo administrativo eletrônico, ressalta justamente isso, que mesmo sendo nesse meio digital,
Ele tem que passar por tabela e tem que passar pelo plano. Por que eu estou falando isso? Porque futuramente o patrimônio histórico documental vai sair do papel e vai ganhar o meio eletrônico. Tá? Então, toda essa documentação que está sendo criada já no meio digital, no meio eletrônico, alguns deles vão se tornar patrimônio históricos. Então, é importante ter essa normativa justamente no momento que está se criando o processo administrativo eletrônico, porque você tem que deixar muito claro que alguns desses documentos não podem ser eliminados, né? Mas para isso tem que ter plano e tem que ter tabela de temporalidade. Pode passar? Bem, os objetivos de uma gestão documental são vários, mas só quero apontar por último, tá? Preservar o patrimônio documental considerado de guarda permanente, tá? Então, numa gestão documental, o que é de guarda permanente, ele vai ser protegido, tá? Ele vai ser dito lá na tabela de temporalidade que não pode eliminar em hipótese nenhuma essa documentação porque tem um valor histórico, né? Que é o valor agregado do patrimônio documental. Pode passar? Aí um conceito de gestão documental, que eu já tinha dito anteriormente, né, esse controle absoluto da documentação desde o momento da produção até o momento do arquivamento final, né, então isso a gente chama de gestão documental, e a gestão documental garante, como vocês viram anteriormente, essa proteção do patrimônio documental. Pode passar. Aqui eu vou passar bem rápido, tá? Até por conta do tempo também, que já tá na hora. A gestão documental é justamente esse controle, tá? Pode passar para o próximo slide para entender melhor. Todo documento ele passa por 3 fases: a fase corrente, a fase intermediária e a fase permanente. A fase permanente é justamente o arquivo histórico, né? É o valor histórico dos documentos. Nem todos vão chegar nesse valor permanente. Todos vão passar até a fase intermediária. É na fase intermediária que os documentos vão ser avaliados, se vão ser preservados ou não, tá? E aí, se eles forem preservados, eles vão para a guarda permanente, o valor histórico do documento, e é nessa fase, no valor permanente, que se enquadra o que a gente chama de patrimônio histórico, tá ok? Pode passar. O valor primário, eu já tinha dito para vocês, né? O valor é a razão pelo qual o documento foi criado. Geralmente é o valor administrativo do documento. Pode passar. O valor secundário é o valor, né, que o documento vai adquirir ao longo do tempo, que é um valor histórico, informativo, comprobatório, testemunhal, tá? Então, isso a gente chama de valor secundário. Pode passar. E aí, para finalizar, né, depois de toda essa explicação, por que chegamos nessa situação? Pode passar. E aí nós temos fotos, né, de alguns arquivos, né, e aí nós temos arquivos aqui do Estado, de algumas secretarias, de algumas prefeituras, dessa situação desses documentos jogados, sem proteção, alguns se deteriorando, né? Por que a gente chegou nesse ponto? Se a gente tem uma legislação muito clara, se a gente tem procedimentos muito claros do que é, por que a gente não consegue, né, olhar para o patrimônio documental do mesmo jeito que a gente olha, por exemplo, para um prédio histórico, né? Para uma manifestação histórica? Parece que o documento, né, ele é delegado muito por uma função muito de coadjuvante. E, na verdade, a gente viu, né, que a documentação, ela é o que dá o sentido para a memória, porque ela consegue consolidar uma memória, uma identidade, né? Esses documentos, eles têm essa capacidade de testemunho social, eles conseguem recontar, reconstituir, né, esses fatos históricos. É claro que muitas vezes não de uma forma totalmente imparcial, né? Mas eles têm essa capacidade. Pode passar. Aí situações bem preocupantes, né, de documentos no chão, jogados, dentro de caixas, de fogão, de geladeira, sem controle nenhum, tá? Então, e lembrando que tudo isso são de secretarias do Estado, tá? Claro que eu não citei nome de ninguém, de nenhuma secretaria, mas é a situação de algumas secretarias de Estado. Pode passar. Isso já não é do Estado, claro, já é algo, enfim, de outro estado, mas é uma documentação, enfim, que está completamente jogada, sem nenhuma proteção. Dá para perceber que os papéis estão jogados no chão, soltos, enfim, perda de memória, perda de documento, perda de informação, tá? Então, nós temos vários crimes cometidos aí, inclusive. Pode passar?
Tá, esse já é a parte final, tá? Nós temos, enfim, além de todo o manuseio incorreto, a gente também tem um clima que não ajuda, tá? Na preservação desses documentos. O nosso clima é quente e úmido e isso realmente prejudica muito os documentos, tá? Pode passar? Acho que esse é o último. E por último, os contatos do arquivo. Pode passar. Tá? Então, é isso a minha fala, tá? Eu queria realmente chamar a atenção, né, para enfim, o valor do patrimônio histórico documental, mas eu também quero chamar a atenção para a gente ter essa noção, né, de que a documentação ela não nasce histórica. Primeiro o valor é um valor administrativo, depois que ganha o valor histórico. Então é importante a gente ter em mente esse ciclo vital dos documentos, para que essa proteção, né, ela seja garantida em todas as fases, a fase corrente, intermediária e permanente, que ela não permaneça só na fase final, né, no arquivo permanente, porque aí a gente tem um problema sério, que é a acumulação desordenada de documentos, e a gente acaba acumulando coisas que não são importantes, né? Então, quando a gente tem uma massa documental e a gente não faz a triagem, a gente acaba acumulando coisas que não deveria ter, enfim, que deveria ter sido eliminados, né? A gente tem muito disso no arquivo, a gente tem muitos documentos que são minutas, que são documentos sem assinatura nenhuma, que não tem valor legal, mas a gente não pode eliminar porque eles já caíram no que a gente chama de conceito de patrimônio histórico, ou aquela fase permanente. E quando chega nessa fase, realmente não tem como eliminar documento. Tá? Na fase permanente, a documentação que chega até o arquivo público, ela tem que ser preservada eternamente. Tá? Então é isso, muito obrigado pela oportunidade, e aí eu fico à disposição do Major. Ok, professor. Muito obrigado aí pela sua aula, uma verdadeira aula de 1 hora falando dessa questão dos arquivos. A gente sabe que é pouco, né, no sentido de não da sua disponibilidade, mas no sentido do que tem que ser feito com relação a essa questão da proteção desse nosso acervo, desses documentos, que tem essa questão, como o senhor dividiu muito bem, né, didaticamente falando, que o senhor fala da questão de um valor está ligado a uma questão histórica, a um valor de governo, a questão de patrimônio, a questão de cidadania. Então, de gerenciamento e cidadania. Então, tem uma relação do passado e presente o tempo todo. O Coronel Charlet tem uma pergunta aqui para o senhor. A gente vai fazer, são 2 perguntas. A dinâmica é essa, ele terminou aqui a palestra, então a gente vai fazendo as perguntas, depois eu faço as minhas. Vou logo passar aqui para o nosso público. O Coronel Charlet faz a seguinte pergunta: o que fazer para que os arquivos do Pará respeitem o seu acervo? Essa é a primeira pergunta. A segunda: não está na hora de termos um sistema integrado de arquivos públicos? E aí eu emendo uma terceira. O senhor citou, inclusive, o Código Penal, né? Nós tínhamos alunos do direito aqui na live, em que tem essa punição para a questão de sumir com documentos, ou seja, os documentos eles não podem sumir. E para nós militares ainda é muito pior, porque não tem um crime de menor potencial ofensivo e automaticamente respondemos como algo muito grave, né? Então, a gente está iniciando esse processo, é algo que é importante, a gente está atento. E o senhor citou também o decreto que trata, o 9605, de 12 de fevereiro de 98, no seu artigo 62, artigo 12, né, que vai tratar também essas questões da punição para quem danifica museus, né, materiais que têm esse valor histórico, de patrimônio histórico. E pergunto, quem é que, engatando essa pergunta, as 2 perguntas do Coronel Charlet, nós sabemos que nas instituições de segurança pública temos o dever, né, se ocorrer um crime, a gente tem que atuar. Mas eu digo assim, ele citou a questão do sistema de museus. Quem é que fiscaliza isso? Afinal de contas, nós temos questões, e está citada muita questão do poder público, mas também temos acervos privados que têm um valor público. Por exemplo, há pouco nós descobrimos aí que tem uma casa do Bruno de Menezes, né, onde tem documentos, né, não sei se o senhor ficou sabendo, né, que tem uma questão familiar muito grande. Como proteger isso, já que o Bruno de Menezes, nos meus estudos sobre lazer e sociabilidade nos bairros, ele aparece claramente como um grande esportista,
o primeiro atleta negro na década de 10, por exemplo, né? E é ligado ao folclore, né? A quadra junina, que nós estamos vivenciando agora, né? Como o senhor citou, tem um valor social, né? Um valor de cidadania. Quem é que faz essa fiscalização? Como o Coronel Charlet falou, tem um sistema integrado? Vamos lá. Sobre a pergunta do coronel, sobre essa questão enfim, quem é que realmente controla tudo isso, né? Já respondendo também a tua, quem é que fiscaliza sobre o sistema integrado de arquivos, ou o sistema estadual de arquivos. O estadual de arquivos ele já existe desde 89. Um dos primeiros estados brasileiros a ter um sistema estadual de arquivos é o Pará. Só que ele nunca foi regulamentado, tá? Então enfim, ele foi criado, mas ele não foi regulamentado. Então, praticamente, ele nunca funcionou, tá? E pelo sistema estadual, né, o arquivo público é o grande cabeça, é o grande órgão que vai normatizar toda essa política estadual de arquivos. Já respondendo a primeira pergunta do coronel, o que está faltando, né, justamente para os órgãos começarem a seguir a cartilha, né? O que está faltando justamente é a regulamentação do Sistema Estadual de Arquivos, né? Porque ele define o arquivo público como o órgão que vai normatizar toda essa política. E tudo que for definido pelo arquivo, os órgãos vão ter que cumprir, né? Inclusive, ele garante, né, uma outra atribuição do arquivo público, que é a fiscalização. Hoje, nós não temos esse poder de fiscalizar. Nós temos uma missão de orientar, que está dentro da lei que cria o arquivo, né, de uma espécie de assessoria técnica, mas não tem esse poder de fiscalizar, como tem em outros estados, né? Então, quem fiscaliza ou quem pune, quem vai atrás dessas informações é o Ministério Público do Estado, tá? Ou o Ministério Público Federal. Ele, atualmente, a nível do Estado, que tem esse poder de fiscalizar, que tem o poder de atuar, de orientar e, enfim, de punir, tá? É o Ministério Público Estadual. Ali tem uma parte específica que fala sobre o patrimônio, né, histórico, que aí o patrimônio documental se enquadra dentro dentro dessa linha, tá? Então, a gente espera que, enfim, ao longo desses anos, a gente consiga tirar o sistema estadual de arquivos, não tirar, na verdade ele já foi criado, né? Mas atualizar esse sistema estadual de arquivos. Cada vez mais é necessário que o arquivo público ele se conecte com os outros arquivos, com as outras instituições, tá? E a gente consiga falar uma mesma linguagem, que a gente consiga caminhar juntos nesse sentido, né, da proteção do patrimônio histórico, porque o que acontece hoje é que as instituições trabalham de forma muito isolada, muito sozinhas, e às vezes falta conhecimento técnico, né? Então o arquivo ele pode e deve, na verdade, né, estar junto com essas instituições, junto com esses outros arquivos intermediários nessa proteção do patrimônio histórico. Professor, o senhor falou muito essa questão de arquivos que eles são corrente, intermediário e permanente, né? E aí, tratando dessas questões, o professor Roberto Lopes, na primeira apresentação, no nosso primeiro dia de evento, ele citou que tem uma polêmica muito grande com relação à questão da digitalização dos documentos, do seu valor, né, com os documentos originais. Eu lhe pergunto, qual é essa polêmica? E o que pode ser feito? Porque, além da questão dos materiais, para minimizar essa polêmica, o que pode ser feito? Que, além da questão desses materiais digitalizados, que são os documentos antigos, e até numa outra palestra aqui no Centro de Memória, uma pessoa perguntou assim, mas olha, é ruim, né, acabar os documentos, porque como é que o historiador vai pesquisar? E aí o professor que estava aqui comentou o seguinte, aí tem que trabalhar com as mídias digitais e tudo. E hoje nós sabemos que tem uma boa parte da documentação que ela hoje é totalmente digitalizada. Não sei como é que os historiadores vão lidar com isso daqui a 100 anos. Não tem como eu fazer essa previsão do futuro. Mas, assim,
Como tratar agora, já que a gente convive com os documentos antigos digitalizados, e com documentos novos que já surgem digitalizados, e ainda, além da questão da fake news, como trabalhar essas questões, né? Documentos antigos digitalizados, e a sua polêmica, né? Com o seu valor aí, e os novos documentos já surgem digitalizados, com o agravante da fake news. Vamos lá. A digitalização é algo realmente novo, né, para a realidade dos arquivos, e é algo que realmente não, enfim, é para ficar. Ela veio para ficar e aí a gente tem dois tipos, tá? Documentação que já nasce digitalizada, já nasce digital, e a documentação que nasce papel que foi digitalizada. São dois tratamentos diferentes e são duas legislações diferentes também. Uma terceira legislação, a documentação que já é histórica e que foi digitalizada, tá? Então são três tratamentos diferentes. Essa documentação que já nasce histórica, que já é histórica, que ela foi digitalizada, existe uma resolução do Conselho Nacional de Arquivos, se eu não me engano, a memória não está muito boa hoje, eu acho que é a resolução número 41, tá? Ou 39, tá? Ela fala justamente sobre a digitalização de documentação de valor permanente. Então, ela trata ali de uma série de regras que a instituição tem que cumprir, tá? Salvar em TIFF, converter em JPG, quantos DPIs, aonde tem que ser salvo. Então, ela coloca uma série de recomendações, tá? Essa é para a documentação que já é histórica e que vai ser digitalizada. Existe uma legislação que é essa que eu mostrei, inclusive, para vocês, que o documento nasce papel e vai ser digitalizado, com valor administrativo, tá? Que é o decreto, eu não vou lembrar agora do número do decreto, que é de 2020. Essa legislação, ela traz algo novo porque ela torna legal a cópia digitalizada, né? Coisas que nenhuma outra legislação trazia antes, a não ser com a microfilmagem, tá? A legislação é de 68, se eu não me engano. E esse decreto, ele determina algumas regras, tá? Você converte, né, do papel para o digital para deixar ele legal. E aí você tem que respeitar aquelas recomendações que estão lá no decreto, que não são poucas, tá? Existem uma série de regrinhas ali que tem que levar a sério. E são regras muito importantes, porque assim, o que as instituições estavam fazendo, inclusive dentro de algumas secretarias de Estado que estavam digitalizando tudo, era não indexar, né? Não estavam fazendo indexação, simplesmente só estavam digitalizando. A indexação ela é importante porque é a forma como você vai recuperar a informação depois, tá? Então, e isso é criado no momento que é digitalizado, tá? Você vai fazer, a gente chama de metadados, né? Então, o próprio decreto coloca quais são os metadados obrigatórios, quais são os itens da indexação que são obrigatórios para tornar ela legal. Ele coloca, entre outras coisas, quantos DPIs, qual formato tem que ser salvo. Já a legislação que é para a documentação, que já nasce digital, ela não é impressa, né? Ela não nasce papel, ela já nasce digital, já é uma outra, tá? E aí nós temos, se eu não me engano, é uma resolução do Conselho Nacional de Arquivos também, tá? Que, por exemplo, o processo administrativo eletrônico, ele já é enquadrado dentro dessa legislação, tá? Que tem que dar segurança para esse sistema, tem que dar legalidade. E como é que se dá legalidade? Assinaturas digitais, né? Assinaturas eletrônicas. Então, ele coloca uma série de regras, o que o documento tem que ter, né? Justamente para tornar essa documentação legal, tá? Então, por que tudo isso? Porque a nossa discussão de patrimônio histórico, ela também perpassa por tudo isso. Essa documentação que já nasce eletrônica, ela vai ser considerada histórica um dia. E como é que o arquivo público vai lidar com isso? Essa documentação que nasceu papel e foi digitalizada, ela também vai se tornar histórica. Como é que o arquivo vai estar preparado para tudo isso? Como é que o historiador vai acessar essas informações? De que forma? Que caminhos, né? E se essa documentação não for indexada, como é que o pesquisador, como é que o historiador ele vai ter acesso a elas? Ou seja, vai ter um mundo de imagens e como é que ele vai acessar determinadas imagens que ele precisa? Então, tudo isso tem que ser pensado. Infelizmente, é um debate muito atual, muito novo, né? As repartições públicas ainda estão se preparando para isso, né? Infelizmente, aqui no Estado, a gente está caminhando ainda a passos muito curtos, né, em termos dessas discussões. A própria Prodepa, a empresa de processamento de dados, não sabe o que fazer, né? Não tem conhecimento sobre isso. E é algo que
vendo uma visão do futuro, né, é algo que muitas informações estão sendo produzidas eletronicamente vão ser perdidas, porque ninguém vai conseguir acessar futuramente isso. Professor, pensando nessas questões, assim, eu não sei se o senhor deve ter contato com outros arquivos, fora do Brasil, por exemplo, Lisboa, Paris. Como é que está sendo feito fora com relação a essa questão? Já que a gente sabe que essa questão tecnológica, ela, na Europa, nos Estados Unidos, ela tem um avanço muito mais rápido do que aqui. Há uma certa demora, né, em alguns locais do Brasil. Imagina que a gente está falando da região amazônica. Então, o senhor sabe me dizer como é que está ocorrendo na Europa, nos Estados Unidos, por exemplo? Enfim, o arquivo que a gente tem como referência para essa parte tecnológica são os arquivos norte-americanos, né? Eles são, enfim, as referências mundiais, na verdade, nessa recuperação dessas informações já no meios digitais, né? Então, lá o próprio sistema informatizados, eles conseguem, né, determinar, por exemplo, tu cria um documento agora, então tu já sabe se aquele documento vai ser patrimônio histórico ou não, né? Então, o próprio sistema, ele já vai, se ele é patrimônio histórico, ele já vai receber, ele já vai para um campo diferente, né? Ele já vai receber um tratamento diferente. Infelizmente, os nossos sistemas eletrônicos ainda não permitem isso aqui no Brasil, né? Incorporar essa característica, né, da tabela de temporalidade dentro do próprio sistema, e o próprio sistema pudesse fazer a seleção do que vai ser eliminado, do que vai ser preservado. Então, os nossos sistemas ainda são muito, enfim, a gente tem muito que conversar ainda, né? Tem muito que avaliar ainda dentro do Brasil. E fora a questão, que, enfim, não vou adentrar muito, a questão da segurança, né? É muito perigoso, né, essas informações estarem na rede. Então, vocês sabem de trackers, né, que costumam violar os sistemas norte-americanos, entrar, bagunçar, tirar informações, adulterar informações. Então, isso é um campo ainda muito debate, tá? A questão da segurança dos acervos no meio eletrônico. É algo muito sério, né? É uma documentação pública, muitas dessas documentações são sigilosas, secretas, e muitas pessoas conseguem adentrar nesses sistemas que têm, em caso dos Estados Unidos, né, que é o melhor que a gente costuma dizer, dessa parte de segurança, mas mesmo assim, parece que ainda são muito vulneráveis, né? Esse meio de rede, de internet, infelizmente, ainda é um campo muito sem domínio, né? Então, isso torna um pouco perigoso também. Professor, tem alguns comentários, né, aqui no nosso chat. O Heitor Calderaro falando que parabéns, professor, pelo zelo com o arquivo público. A Deise Maísa falando que foi sensacional a sua fala, né, um show. E ela agradece por compartilhar suas experiências conosco. A Vanessa perguntando uma questão para a gente aqui, né, do Centro de Memória. Elas ficaram gravadas aqui na nossa... fugiu aqui, no nosso acervo, né, digitalizado, e a gente vai disponibilizar, basta que tenha acesso aqui ao nosso e-mail. Por enquanto, a gente não tem uma plataforma. E aí os nossos assessores vão colocar aqui o nosso e-mail para que mantenham contato conosco, que é uma verdadeira, esses eventos que ocorreram, né, que estão ocorrendo, são verdadeiras aulas, assim, até comentei que caberiam até publicações, se fosse o caso, quem dera que nós tivéssemos essa força para fazer essas publicações, mas já é de grande valia, já estarem gravadas e as pessoas poderem acessar. A Deise Maísa comenta também, quanto ao descaso, quanto à documentação pública, infelizmente é um fato corriqueiro, uma grande parcela das instituições públicas não preserva e organiza a documentação produzida de modo eficiente, falta a implementação efetiva de políticas institucionais que promovam o gerenciamento, a organização e divulgação do patrimônio documental abrigado nas instituições públicas, né? Que o senhor até comentou que, em muitos casos, está sendo cometido crime, né? Então, danificar, perder esses materiais, ainda mais que tem que fazer o procedimento até chegar ao valor de material permanente, ser histórico, etc. Material histórico. A Alana Farias também diz que é uma excelente palestra, obrigada pelas contribuições. Aqui foi colocado o e-mail de contato para
os que quiserem ter acesso às nossas, não só a sua aula, a sua palestra, professor Léo, mas como dos outros palestrantes. Bom, eu ainda tenho perguntas aqui para fazer ao senhor. Não sei se alguém, o pessoal do direito, tem alguma questão. Haja vista que quem quiser pode também levantar a mão, não precisa só escrever no chat. Haja vista que foi uma palestra que a gente percebe que é uma área multidisciplinar, interdisciplinar, né? Que eu trato da questão do patrimônio, mas eu também trato da questão da cidadania, que é algo que está lá no artigo 1º da Constituição Federal, quando se fala de dignidade da pessoa humana, que, obviamente, também nesse artigo 1º vai tratar de cidadania no campo do voto, mas é muito mais abrangente quando o senhor vai para o artigo 5º da Constituição Federal e vai para o artigo 6º, quando se trata de direitos sociais. Então, essas questões, elas se interrelacionam, na verdade, estão dentro de uma teia de relações sociais e no campo jurídico somente. Bom, se ninguém tiver nenhuma pergunta, ninguém levantou a mão, então eu vou fazer aqui mais uma pergunta para o senhor. O senhor falou desse contato com os norte-americanos, né, e de que ele já tem vamos dizer assim, uma experiência nesse processo de escolha do que é um material aí permanente, tal, e que vira um material histórico. Aí eu lhe pergunto, como é feito esse processo de escolha? Porque é uma pergunta que parece óbvia, mas quem está iniciando, e aqui no nosso Centro de Memória, a gente está buscando as parcerias corretas para a gente poder melhorar cada vez mais essa proteção ao nosso acervo, que tem documentos e outros materiais do século XIX, por exemplo. Como é que ocorre esse processo de escolha? Nesse campo aí do que seria um material histórico, do que seria um material corrente. Outra, tratando de acervos particulares, já que eu vou falar um pouco disso lá amanhã, a minha pesquisa, ela tratou muito essa questão, de maneira geral, do direito ao lazer, a questão da cidadania, das relações de trabalho, por exemplo, o direito à cidade, olha só o que se interrelaciona. E eu consegui descobrir isso porque o São Domingos, que é um clube do bairro do Juru, não sei se o senhor conhece, que era frequentado pelo Bruno de Menezes, pela família Menezes, tem um acervo lá, um arquivo particular, mas que quando eu encontrei, não sou da área, eu sou um historiador, não tenho especializações na área, mas sei da importância dessa questão da preservação documental. Quando eu encontrei, eles estavam em caixa, alguns jogados, tem questão de material fotográfico dos anos 30, dos anos 20, da década de 10. Aí eu me pergunto, como trabalhar com essa questão desses arquivos particulares que tem um valor importantíssimo para a memória da cidade, em plena região amazônica, em plena floresta, e da própria construção de identidade de um bairro que não está isolado, interage com o rio, com a floresta, interage com as ilhas, interage com o centro urbano, interagia com a Belle Époque. Quer dizer, quando eu construí meu trabalho, que foi a tese, e que publiquei no livro, ainda é uma parcela eu fico imaginando o que foi perdido, né? Que, obviamente, não consegue alcançar tudo. Então, eu gostaria de saber do senhor como tratar essas questões desses acervos particulares e também o processo de escolha. Tá, perfeito. Vamos lá. Sobre o processo de escolha, né, do que é considerado guarda permanente. Lembrando que a noção de tabela de temporalidade, plano de classificação é da década de 90, tá? O que temos antes da década de 90 é uma seleção muito estritamente subjetiva, né, do gestor do arquivo público, por exemplo. Ele que escolhe o que é importante, o que é histórico, o que não é, então é uma escolha muito subjetiva. Mas a partir da década de 90, nós vamos começar a ter as primeiras tabelas de temporalidade. A tabela de temporalidade é o grande espelho da administração pública de tudo o que ela produz em termos de documento. E ela coloca temporalidades para cada documento. Quanto tempo fica no corrente, quanto tempo fica no intermediário, se vai ser eliminado ou não. Então, o que leva em consideração quando se for guarda permanente? São documentos que ajudam a contar, que contam, na verdade, a história administrativa, a história institucional, tá? Então, documentos, por exemplo, corriqueiros, um memorando pedindo tinta de impressora.
Isso não tem uma importância evidente para a instituição, tá? Então, ela provavelmente vai ser colocada como uma documentação para ser eliminada, né? Diárias, por exemplo, pedindo diária. Isso também não é uma documentação que é importante para a história administrativa da instituição. Então, provavelmente, ela vai ser eliminada dependendo do prazo prescricional precacional e prescricional, tá? E aí, geralmente são documentos, por exemplo, reorganizações administrativas, planos, projetos, prestações de contas, balancetes, isso a gente coloca como guarda permanente, tá? É claro que essa escolha, né, desses prazos do que é guarda permanente e o que não é, ela é feita por uma comissão, que se chama de Comissão de Avaliação de Documentos. E essa comissão ela tem que ser multidisciplinar. Tem que ter um historiador, tem que ter um arquivista, um bibliotecário, um administrador, um advogado, ensino médio, enfim. Ela tem que ser formada por vários campos do conhecimento, justamente para a gente adentrar nessa história do documento e realmente ressaltar essas importâncias históricas. É claro que para o historiador tudo é importante, né? Tudo que é produzido vai ter alguma informação e que tem que ser importante. Então, dentro de uma comissão de avaliação de documentos, o grande problema, entre aspas, é o historiador, porque ele quer guardar tudo, né? Os administradores não querem eliminar quase tudo. E aí, essa comissão realmente tem esse papel, esse poder de definir os prazos, tá? Claro que alguns documentos têm prazos legais, tem legislações, resoluções próprias que garantem essa temporalidade, e tudo isso a comissão tem que ir atrás dessas informações, tá? Sobre a questão dos arquivos particulares, né? Eles podem ser incorporados, sim, dentro do arquivo público ou de qualquer outro arquivo. A própria Lei 8.159, ela tem um artigo só sobre isso, sobre arquivos particulares que podem ser colocados como de interesse público. Eles podem ser colocados, eles podem fazer parte, né, do acervo do arquivo público, justamente porque guardam, né, essas informações relevantes para um grupo, para uma sociedade, para um bairro, para uma cidade. Então, a própria Lei 8.159, que é de 91, ela garante, né, que essa documentação de cunho particular, ela pode ser transformada em documentação pública, né? E a partir do momento que ela é colocada como documentação pública, toda a responsabilidade do Estado vai ser garantida também para essa documentação que é privada e que, a partir do momento que o Estado pega, né, ela passa a ser pública, sim, tá? Então, ela tem um artigo, não vou lembrar o artigo, mas é da Lei 8.159, que garante que essa documentação privada, né, ela pode, sim, se tornar pública. Ok, professor. A gente percebe que tem toda como eu falei há pouco, uma área multidisciplinar, interdisciplinar, no sentido de que o senhor está todo embasado aí no campo do direito, realmente, para poder atuar, né? É um campo de pesquisa bem interessante, falando especificamente para os alunos aqui que estão assistindo, que são do direito. E uma última pergunta, já que a gente tratou de identidade, e aqui, não sei se o Braga tem alguma pergunta sobre, especificamente, que é a labuta diária dele, né, de estar salvaguardando aí os nossos documentos, e nesses encontros já percebemos alguns erros aí que a gente não está repetindo, né, obviamente, estamos querendo preservar. O coronel Charlie levantou a mão, mas só para corroborar, eu gostaria que o senhor falasse dessa relação do arquivo e agora com arquivos militares, né, como tratar essas questões. Eu já vi aqui, eu percebi, por exemplo, os senhores norte-americanos, e na época do regime militar, alguns documentos a CIA, ela liberou para pesquisa, né, documentos que eram até de cunho sigiloso, né, potenciais aí que, para aquele momento, não seriam liberados, e foram liberados documentos de cunho militar, inclusive. Eu gostaria que o senhor comentasse essa relação dessa construção conceitual dos arquivos, da preservação, da disponibilidade, da questão da cidadania e a questão dos arquivos militares. E passa a palavra aí ao coronel Charlé para fazer um bloco só de perguntas. Comandante Charlé, a palavra é sua. Eu me achar aqui, Galdês, eu não sei o que foi que eu fiz na minha câmera, que está pegando o meu computador. Pronto, consegui. Estão me ouvindo?
Sim, perfeitamente. A minha pergunta é muito pontual. Eu, pessoa física, historiador, que pesquisa os cardápios culinários nos quartéis. Como o senhor falou há pouco, por exemplo, o Vale do Rancho, aquele consumo diário de proteínas, carboidratos, tudinho, é algo que vai ser descartado porque não vai interessar para a administração guardar isso. Eu, historiador, pessoa física, como eu devo proceder se eu quiser, num processo de eliminação de documentos, ir até esse órgão público e requisitar? Eu quero ficar com esses documentos, eu vou guardar, eu vou pesquisar. Como é que o historiador ou a pessoa física que descobriu que estão eliminando fichas, digamos, disciplinares, que já passou tudo para computador, já está tudo digital e não interessa mais para o órgão, mas eu tenho interesse naquelas fichas. Como é que eu devo proceder para me habilitar e recolher, como pessoa física, essa documentação? Essa pergunta. Certo, perfeito. Vamos lá. É possível, sim, tá? A pessoa física requerer essa documentação. Toda documentação que ela é eliminada, que ela vai ser eliminada, ela não pode ser eliminada assim de uma forma direta. Primeiro, o arquivo público autoriza essa eliminação, depois disso, o órgão tem que publicar essa eliminação, essa listagem de eliminação, né? Geralmente é diário oficial. Esperar 45 dias, se alguém se manifestar que está interessado, tá? Justamente em pegar essa documentação para si, tá? Então é nessa etapa que realmente é importante, enfim, que essa divulgação seja ampla, por isso que é feita em diário oficial. Foi isso que aconteceu com o Centro de Memória da Amazônia, o Tribunal de Justiça colocou, né, que ele ia eliminar a documentação, e aí a Faculdade de História pegou essa documentação para formar o Centro de Memória da Amazônia. Então, é possível sim, tá? Mas desde que seja respeitado todos esses trâmites legais, tá? A documentação, ela tem que passar pelo arquivo, não é a documentação, é a listagem. A listagem tem que passar pelo arquivo público, o arquivo público autoriza a sua eliminação, e o órgão vai ter que publicar essa listagem, esperar 45 dias. Nesses 45 dias, se tiver algum interessado, aí começa o trâmite realmente para poder fazer essa doação, tá? Mas é possível sim, a você pegar essa documentação que está para, enfim, para fins de eliminação, tá? Mas tem que seguir esses ritos. É importante seguir esses ritos, tá? Então, justamente para garantir a legalidade da tua posse, né, para pegar essa documentação, para dizer que foi tudo ocorreu de forma legal, lisura, tá? Então não vai ter problemas futuros. Então é importante seguir esses ritos. Sobre a questão da memória, né? Enfim, você deste um ótimo exemplo sobre tudo isso, né? De quanto essa documentação que estava sendo trancada e as pessoas não tinham acesso, né? Enquanto ela é fundamental para compreender um período histórico, né? Então, é, é, esses documentos, como o próprio conceito de patrimônio já determina, são testemunhos, né? Então, você dá acessibilidade para dessa documentação, você garante o direito à memória. E, inclusive, direito à memória de pessoas, né, por exemplo, que desapareceram ou que sumiram, que foram assassinadas, enfim, você garante que as memórias elas sejam esclarecidas, né? Algumas coisas venham à tona justamente para garantir que os familiares tenham esse acesso a essa memória, tá? E até cometam a justiça social, né? Então, a questão, inclusive vai ser um dos temas que a gente vai trabalhar pela parte da manhã de manhã, na programação aqui do arquivo, é essa ligação do arquivo com justiça social, né? Como o arquivo ele está muito atrelado a essa a conquista dos direitos humanos, né? De como essa justiça social ela está muito atrelada a essa disponibilidade dessas informações que estão nesses documentos. Então, claro que a gente sabe que alguns documentos são sigilosos, são secretos, ultra secretos e que tem que ser respeitados os prazos, né? Então, cada ali tem um seu prazo que as pessoas não podem ter acesso, mas a partir do momento que se esgota os prazos, esses documentos vão ter que ser abertos sim para as sociedades e esses traumas, né? Óbvio que eles vão vir à tona, né? Mas é importante, né, compreender esses traumas e entender todo esse processo da formação, enfim, que é tão importante para a nossa sociedade.
Aqui, professor, tem uma pergunta. Agora, Charlene, não sei se tem mais alguma pergunta a fazer. A gente já colocado aqui, o historiador quer guardar tudo. É interessante essa pergunta, porque o senhor falou da questão, por exemplo, de diárias, mas o historiador, de repente, está pensando em ver a questão do investimento numa tropa, ou determinado agente público naquele recorte histórico, e de repente ele pode precisar desses pessoas. A gente acaba pensando, é o que o senhor falou, né? A minha esposa briga muito comigo que se eu puder eu guardo tudo. Mas eu consigo, é o impossível. Por isso que essa pergunta do Coronel Chalé foi bem pertinente. Estudar a questão alimentar, né? Como é que era feito isso. Por exemplo, nos anos 30, a gente tem fotografias no Instituto Histórico e Geográfico do Pará, do Batalhão de Caçadores da PM, e mostra ali atividades físicas. Deve ter algum documento do período, né? E que aparece num DG, alguma questão de como é que era feito esse procedimento da construção do Batalhão de Caçadores, do treinamento, etc. Bom, tem uma pergunta aqui da professora Letícia. Tem alguma estratégia de segurança para proteger esses documentos que serão digitalizados? Assim, qual é a estratégia? O senhor falou ainda agora da questão da CIA, que disponibilizou documentos que falavam do Brasil, né? O senhor sabe que alguns historiadores começaram a levantar pesquisas baseadas nessas documentações também, e também falou que tem uma produção de documentos e já são digitalizados. Como é que é feita essa proteção contra os hackers, né? Contra as pessoas que, às vezes, eu vi até um comentário de um especialista dizendo que, às vezes, é a pura aventura e começam a interromper questões que são de segredo de Estado. E outras vezes não, é Estado contra Estado, e que tem toda uma disputa aí no campo geopolítico. Então, eu me pergunto, a pergunta dela, né? Como é que é essa estratégia aqui no Pará, por exemplo? Aqui no Pará não existe essa proteção, né? Não tem um sistema que proteja. Então, por exemplo, o sistema da Prodepa, eu acredito que seja altamente vulnerável, tá? A questão dos Estados Unidos, por exemplo, eles contratam empresas, né? Empresas são especializadas nessa segurança de acervos digitais. Mas mesmo com toda essa segurança das empresas, alguns hackers conseguem, né, adentrar, roubar documentos sigilosos, que essa é a intenção realmente, quando se invade esses sistemas, é tirar alguns documentos que são sigilosos, secretos, ultra secretos, para poder divulgar, né, ou vender, né. Mas, assim, questão a nível de Estado, infelizmente, é um debate que ainda está muito no início, né, de como proteger essa documentação, né? Então, os sistemas que a gente tem hoje no Estado da Prodepa são altamente, enfim, não há segurança, né? Em outras palavras, não há mecanismos de segurança para se proteger essa documentação, infelizmente. Aí é algo preocupante, né, por conta aqui do acesso de outras pessoas. Né? Até a questão da própria fake news, que em outra palestra o professor comentou, não, tem que saber filtrar, agora o estudador tem que saber filtrar algumas questões, tem que poder fazer análise documental, principalmente documentos digitalizados, sobre essa ideia da veracidade. Né? Bom, professor, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, eu vou passar a palavra aqui ao Tenente Bragança, né? Nós finalizarmos o nosso evento. Aliás, passo a palavra ao senhor para fazer suas considerações finais sobre o nosso evento. Perfeito. Queria agradecer, tá? Eu sei que eu estou devendo uma visita ao Centro de Memória da PM, prometo que eu vou marcar. Ótimo, tá vendo? Mas amanhã tu estarás aqui, né? Então tu já vai, de certa forma, cumprir, né? Agora, eu realmente vou combinar com o Tenente Bragança uma ida ao Centro de Memória, visitar, e para conversar também, né? De que forma o arquivo pode auxiliar o Centro de Memória, de que forma a gente pode trabalhar junto, de forma integrada, né? A gente tem alguns projetos aqui no arquivo que a gente pode incluir o Centro de Memória também, para trabalhar juntos, em parcerias, enfim, o que a gente pode oferecer, oficinas, capacitação, a gente também pode conversar sobre isso, tá? E agradecer a oportunidade, né, de levantar esse debate do patrimônio documental, que é tão importante, não só para os historiadores, né? Claro que os historiadores são os que mais utilizam, mas isso é algo que é da sociedade, né? Então, é algo que não é só de um determinado grupo social, né? Documentação pública, ela é da sociedade, né? Então,
é muito importante a gente levantar essas questões. E questões legais também, né? Então, muitas pessoas, às vezes, não têm esse conhecimento técnico justamente porque não conhecem, né, a legislação. Então, no Brasil, a gente tem uma legislação muito boa para a proteção dos documentos. A gente já tem mecanismos, né, para poder fazer essa gestão documental muito bem cristalizada já, com algumas iniciativas muito bem sucedidas. O que falta realmente é algo que é o pontapé inicial, né? É começar essa política estadual de arquivos e regulamentar o sistema estadual de arquivos, que é tão necessário, que as instituições possam conversar entre si, né? Possam chegar dentro de um consenso, dentro de uma política estadual de arquivos, e que a gente possa, né, mudar um pouco dessa realidade desses arquivos intermediários, das repartições públicas, que, na sua grande maioria das vezes, são estados calamitosos mesmo. Tá? Então, queria agradecer, muito obrigado pela oportunidade, né, dessa fala. Enfim, tá? E é isso. Boa tarde para todo mundo. Coronel Chalé, o senhor tem falar alguma coisa para a gente? Já que o senhor foi o primeiro chefe aqui do Centro de Memória, né? E eu até comentei que esse Centro de Memória foi um processo de um sonho e que hoje é concreto. Depois que o Tori fala, é muito difícil a gente acrescentar alguma coisa. Só agradecer o convite aí e esse evento de grande importância que o Centro de Memória está fazendo, agradecer o professor Leonardo Tori, meu colega lá do curso de Patrimônio Histórico, ainda feito pela Escola de Governo, e dizer que há muito o que fazer na Polícia Militar, há muito o que fazer nesses arquivos, e tenho certeza, Tori, nessa empreitada de instalar esse sistema estadual de arquivos, você tem aliados na Polícia Militar. Um grande abraço. Obrigado, comandante Chalé, aí pela fala. A gente também só tem a agradecer. Passar a palavra ao Tenente Bragança. Eu já falei demais. Deixar de fazer seus agradecimentos, suas considerações, e depois pedir para que todos possam aí abrir as câmeras, vendo as possibilidades de a gente fazer aí a foto oficial. Bragança. Mais uma vez, professor Leonardo Tori, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu ia fazer uma solicitação, mas o senhor já se colocou à disposição. De nós participarmos de oficina, alguns documentos nossos precisam de um olhar técnico, então, de certa forma, o senhor já se colocou à disposição, mas eu ia aqui mesmo, nesse momento, ia fazer uma solicitação. Mas, como o senhor bem já frisou, o arquivo está de portas abertas a gente, e a gente tem interesse, sim, considerável de interagir, de aprender como se faz arquivo. Obrigado mais uma vez, obrigado a todos que participaram. Meus amigos e amigas, muito obrigado aí pela participação, e vamos fazer aquela foto oficial, aquele retrato para deixar nos nossos arquivos, professor Leonardo, nos nossos arquivos digitais. Tá bom? Rapidamente. Sorriam. Mais uma para garantir. Muito obrigado a todos. E amanhã temos outro evento também aqui, pela manhã e à tarde. À tarde eu estarei lá com o professor Leonardo, né, no Arquivo Público do Pará. Muito obrigado. E a continência.